eu acho que esse projeto Percurso da Tradição, assim, para mim e para todo mundo que teve, que tem ou que terá a oportunidade de acessar, é um grande laboratório, é um material riquíssimo, assim, que traz, Exatamente. revela muitas camadas, né? O Moçambique de Minas Gerais, ali na referência do Moçambique Estrela Guia, que é um dos grupos de Moçambique, de Uberlândia. A minha relação com esse Moçambique também, o primeiro ano que eu cheguei, eu cheio de pergunta, cheio de razão, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, né? O povo só me olhava de meio de canto, de olho, né? Mas o que é isso? Não, daqui é uma manifestação católica, né? Então eu fazia perguntas objetivas e as respostas eram tão objetivas quanto, assim, né? Aham. E até o... Mas na convivência, na relação, né? Outras janelas se abrem, outras portas se abrem, assim, né? Então hoje eu sou muito grato ao Capitão Malaquias, à madrinha Yara, né? E tantos outros capitães que tem na cidade. Eu falo de Uberlândia, que eu tenho uma relação mais próxima com a festa do Congado da cidade de Uberlândia. Hoje eles me coroaram, né, me permitiram que eu saia fardado junto com a comunidade assim para a rua. E é uma festa maravilhosa, assim, né? Ainda hoje eu não consigo ir, não chorar por horas, assim. É uma força que move aquelas pessoas que, enfim, eu que aprendi a organizar isso na academia, né, no campo da razão, né? Sim. Quando estou nesses territórios, eu consigo me entender como preto por inteiro, né? Porque na nossa filosofia ancestral, a nossa existência se dá pela nossa inteireza, né? E não por pensar aquilo, por pensar tal prática, por pensar tal realidade, né? E sim por viver essa realidade. É Então, quando eu estou iniciático, nesses né? territórios, É uma relação iniciática. É necessário que você se envolva por inteiro, que você tenha a experiência de e que você ou você vai se sensibilizar com isso ou não. Então é um processo que envolve a integralidade, né, do nosso ser estar dentro do processo. É por demais de e, e, tocante, e eu, assim. eu até confabulo que talvez o apagamento dessas manifestações nos diferentes espaços de poder entre eles a escola, por exemplo, né? Sim. Eu acho que é medo, assim. Acho que é medo de que toda essa sabedoria, toda essa beleza, toda essa força seja difundida em grande escala, assim, né? Porque não tem como não justificar que no estado de Minas Gerais, onde tem milhares de grupos de congados e moçambiques, isso não está no currículo escolar, não está dentro da Uhum. escola. Eu não estou falando de uma comunidade. Se fosse uma comunidade, um vilarejo, uma pessoa e que fez parte da construção desse Brasil, merecia estar. Mas eu estou falando de uma manifestação que ela é vivíssima e que para a cidade, né? A festa em Uberlândia acontece no domingo e na segunda-feira. Uhum. Na primeira quinzena, não vou lembrar a data, mas é em outubro que acontece essa festa, né? Domingo o comércio está fechado, mas na segunda-feira o comércio está aberto. E você vê 25 grupos, 25 congados, cada um tem a sua cor de referência, né? O Moçambique Estrela, que é o laranja, mas tem o marinheiro, que é azul e branco, tem o sainha, enfim, cada. E eles andam em grupo no meio da rua, tocando, cantando e dançando. O meu primeiro ano, eu me sentia vendo grupos étnicos vindo de várias regiões ali da cidade, ao encontro da igreja matriz, ali de onde acontece a festa, né? E literalmente parando o trânsito, sabe? E eu, paulistano, incomodado, preocupado, gente, mas tá parando o trânsito, sei o quê? E eles falam, eles fazem a gente trabalhar para eles, ou eles nos param, ou eles não nos enxergam o ano inteiro. Sim. Hoje eles vão nos enxergar. Eles vão ter que parar para que a gente possa passar. Eles vão ter que parar para ver a gente desfilar e exibir a nossa força, a nossa beleza, a nossa crença, a nossa tradição. Assim. E essa força ela é mágica mesmo, assim, porque crianças de 2 anos, 3 anos acompanham e caminham
quilômetros e mais quilômetros. E no meu primeiro ano, já tem 4 ou 5 anos que eu acompanho essa festa, né? Eu ficava impressionado de ver essas crianças tão pequenas caminhando e queria catar tudo no colo, né? Como se fosse um super-homem ali, né? Para evitar fadiga para essas crianças. Né? Imagina, elas nem te enxergam assim, sabe? Elas interagem quando para, porque você caminha um tanto, aí para numa igreja, para na casa de alguém, para num vilarejo, e cada lugar que você para é comida e mais comida e bebida, né? E depois canta para entrar, canta para subir, canta para sair e vai andando e tudo mais. Então, quando para, as crianças interagem, vêm no colo e tudo mais, mas é o capitão apitar, que parece que é um chamado, assim, sabe? As crianças vão lá, cada uma pega o seu 2 anos e carrega um instrumento ainda, viu? Uma Que beleza. alguma coisa, e caminha tocando e cantando. O respeito que se tem, que a gente muitas vezes se perde, né? De entender o tempo da criança, de respeitar o tempo dos mais velhos, assim, sabe, né? E a força do jovem que está ali, que mantém vivo. Eu olhava aquele monte de jovem tocando, cantando e dançando, e que algumas pessoas falam, mas jovem não gosta disso, o que jovem a gente está falando? Mas precisa ser apresentado em algum momento, né? Para você ter a oportunidade de decidir se aquilo é interessante ou não para você. Agora, quando isso é negado, absolutamente não vai ser interessante. Se você não sabe, qual é a tua diretiva para isso? Não existe, né? É mais do que é imperativa a necessidade de que a gente tenha esse perpassado, os saberes e de como que eles nos atingem, como que é possível a gente ter acesso, né, a esses radicais culturais. Inclusive, a gente já teve a grata possibilidade de conversar tantas vezes, né, sobre isso, mas olha que beleza se a gente refletir sobre a sua narrativa, enquanto esse privilégio de você visitar povos originários, sabe, expressões radicais culturais, e o quanto que isso gera esse impacto de representatividade e de autoconhecimento natural com aquilo. É como se a gente estivesse fazendo assim numa analogia direta, né? O efeito prático é simplesmente você ser apresentado para algo que nunca foi apresentado a você, mas você ter a consciência de que aquilo sempre existiu e fazia parte de você quando você tem contato com aquilo. E isso é algo que, assim, é metafísico, né? Quando a gente tenta falar dessa forma, porque talvez as palavras elas não atinjam o quanto que isso pode gerar de coeficiente emocional quando você tem a interação com. Mas é justamente isso, é você propor, sabe, é você pactuar, é você criar pontes entre uma identidade que é negada e você ter esse reconhecimento, sabe? E isso é de uma potência tão grande, né? E é justamente nesse local de legitimação de poder em que a gente consegue compreender que a negação de conhecimento diminui a potência das pessoas, né? Conhecimento é poder, é indissociável. Isso é ideológico, uma relação, né, da outra. É indissociável uma relação da outra. Então, quanto mais... e nós estamos falando, enquanto população autóctone, que hoje é praticamente dizimada no nosso país, né, em relação ao que já foi, e afrodiaspórica, nós vamos pontuar que autodeclarada pelo IBGE. Nós estamos aí numa pactuação de 150% da população brasileira. Então, se mais da metade da nossa população é constituída de negros e seus descendentes, dentro de todo o processo de miscigenação, e você não tem minimamente uma representatividade nessa proporção, sabe, dos seus radicais culturais, existe uma coisa muito errada nesse processo, sabe? E a gente precisa refletir o porquê que isso acontece e, sobretudo, se posicionar como que a gente faz para reparar isso. Sabe, qual é o nosso papel dentro desse processo para que seja possível que essas representatividades elas cheguem e possam inspirar todos aqueles que precisam dessa identidade, que precisam se reconhecer também nesse processo, sabe, se compreender enquanto um resultado nossa, de uma existência anterior à nossa. Nós somos resultados dessa ancestralidade, sabe? Nós só estamos aqui porque ocorreu um processo com essa ancestralidade que nos possibilitou hoje estar aqui conversando, eu e você tendo esse privilégio. Então é muito necessário que a gente tenha esse pertencimento, é necessário que a gente tenha a valorização desse decurso de vida que nos é negado, que é a nossa história,
sabe? E o quanto que nós aqui, enquanto brasileiros completamente miscigenados, sabe, somos perpassados por toda essa sugestão eurocêntrica, ocidentalizada, e o quanto que a gente coloca de lado, sabe, os povos originários, e quanto que a gente coloca de lado todos que vieram de além Atlântico para cá. É necessário que a gente tenha esse resgate, é necessário que a gente valorize isso, é necessário que a gente perceba, sabe, a importância disso. Então, projetos como o que você desenvolve e o que você protagoniza, que eu quero muito que você fale sobre, do 13 ao 20, eles têm essa importância. É por isso que eu fico emocionado para falar sobre isso, é por isso que é tão caro, sabe? É necessário, é uma luta de vida. Não é outra coisa, é uma luta de vida. Eles acabam se entrelaçando assim, né? Pelo fato de ter maior parte de comunidades negras, né? Isso também é uma forma de difusão, uma forma de aproximação, né? Então toda essa magia e todo esse encantamento e sensações que às vezes eu não consigo nem dar nomes, trazer para dentro da instituição aproximar o que as instituições de modo geral discursam, né, ou traz como valores ou missões institucionais e do que efetivamente elas realizam, né? Então isso faz parte de um exercício de tentar cada vez mais aproximar esses ponteiros, assim, né? Sim. E sou grato, né, de estar vivendo esse momento e de conseguir emplacar essas ações dentro da instituição.